Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação, Rafael Pio. 4:04, boa tarde para você sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, segunda edição desta segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022. Nós vamos juntos até às 5 da tarde com muita informação, muita diversão também para você e a sua participação. Faça o programa com a gente através do WhatsApp 19991869070 e nós estamos ao vivo também pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Deixa o seu recado lá no chat que nós vamos lê-lo no ar. Participe com a gente. E olha, última semana de 2022. O mercado da bola tá muito aquecido. Em termos de campo, também. Afinal de contas, os campeonatos europeus, eles foram retomados após a Copa do Mundo. Ou seja, tem muito assunto pra gente tratar a partir de agora com as principais manchetes do dia. Federação Internacional de História e Estatística do Futebol indica finalistas ao prêmio de melhor treinador do mundo em 2022. 3 deles são brasileiros. Convenhamos, acho que dos 3, apenas um tem alguma chance de alguma coisa. Mas também acho que não daria. Daqui a pouco a gente vai perguntar para um cara que entende muito sobre esse que eu estou falando. Destaque de Guarani Ponte Preta, a dupla campineira. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio. Daqui a pouco informações sobre a dupla campineira que segue o cronograma de apresentação dos novos reforços e também está no mercado em busca de mais jogadores pensando na próxima temporada. O Guarani que deve definir aí as saídas de Yuri Tanque nos próximos dias, depois já de ter negociado o Bidu com o Corinthians. E a Ponte Preta que segue em busca de mais jogadores para a lateral direita. Por enquanto, a Macaca conta apenas com Ailton, ex-chapecoense, para o setor, visando a Série 2. Macaquinha, precisa reforçar ali a lateral direita, hein? A Ponte que tinha 2 e até com improvisação 3 opções, por enquanto apenas uma Ailton ali para a lateral direita. É a Macaca pensando no elenco para 2023, Guarani perdendo e trazendo jogadores, tudo normal nesse fim de ano, já pensando na próxima temporada. E agora o destaque dele, que está sim, essa semana ele está, enquanto Carlão de Freitas está voltando do descanso na praia, aliás, ainda bem que já está voltando, porque, né, com chuva não aproveitaria nada esse último dia. Ele está ao meu lado e traz o seu destaque ou os seus destaques. Boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Destaco que o Timão está próximo de fechar em definitivo com seu camisa 9, viu, Pio? Contrato do matador do Parque São Jorge será de 5 temporadas. Hoje é dia do tradicional Boxing Day na Inglaterra. A retomada da Premier League após a festa de Natal. Tem muita bola rolando na Inglaterra, viu, Pio? Destaco também que o Atlético Mineiro tenta, junto ao tricolor paulista, a liberação de mais um reforço. Daqui a pouco eu volto com mais informações, viu, Pio? Aliás, reforço esse que, enquanto aguarda a liberação, treina no seu, vamos dizer, antigo clube. Coisas do futebol. Hoje ele está muito misterioso, né, Eduardinho? Hoje o Fábio Scheibe está recheado de mistérios. Você gosta de boxe, ô Fábio Scheibe? Ah, eu gosto sim, bastante, viu, Pio? Apesar da modalidade não estar muito em alta no Brasil, assim, né? Sem muitos destaques, né? Eu gosto bastante. É verdade. E nós vamos trazer também
algumas notícias tristes, ou uma notícia triste no mundo da luta, nesse final de semana. No ar, o CBN Esportes Campinas, segunda edição, com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, produção de streaming é de Daniel França, supervisão técnica de Marcelo Eloy, as reportagens de Júlio Nascimento e Fábio Scheibe, comentários de Carlão de Freitas, a direção-geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Início da última semana do ano e quem está com a gente no CBN Esportes? Thaís Azevedo, trazendo as informações das rodovias. Eu estava acompanhando a sua conversa com o Felipe e você já dizia que chove forte em vários trechos aqui da região. Ah, ela voltou a aparecer, a senhorinha da chuva. Em vários trechos aqui da nossa região que já impacta, inclusive, no tráfego, né, Tá? Boa tarde. Isso mesmo, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde mais uma vez aos ouvintes da CBN. Por conta dessa chuva toda, pistas molhadas, motorista deve redobrar a atenção. Vamos começar falando ali da rodovia Dom Pedro. Por lá, Rafa, tem alguns pontos de lentidão, sentido Jacareí, mas nada que prejudique o trânsito, é mais por conta da chuva mesmo. No sentido rodovia Anhanguera, motorista segue sem dificuldades. Pela rodovia Professor Zeferino Vaz, são boas as condições, sentido Campinas e sentido Paulínia. A rodovia Campinas-Mojimirim tem situação parecida, as pistas seguem livres, tanto sentido Mojimirim quanto sentido Campinas. Quem segue ali pela rodovia Santos Dumont também encontra lentidão, somente ali na chegada ao trevo Sérgio Mota, sentido Campinas, mas nada que prejudique a vida do ouvinte. No sentido Indaiatuba, aeroporto de Viracopos, motorista segue sem dificuldades. Rafa. Obrigado, Thaís, que daqui a pouquinho volta com informações do trânsito. Cada ano que se inicia é uma oportunidade de cuidar e proteger o que temos de mais importante. Boas festas e feliz 2023. Bradesco Seguros, com você sempre. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E o mês de janeiro vai ser muito movimentado para o vôlei, Renata. Aliás, no retorno da Superliga, que está no recesso de final de ano, a equipe campineira fará 5 partidas, já que tem uma atrasada contra o Suzano. E já definido, inclusive, o calendário da equipe para o mês de janeiro. Na sexta-feira, dia 6, o vôlei Renata vai até São José enfrentar o Farmaconde. No dia 12, uma quinta-feira, enfrenta o Suzano, lá em Suzano, aquela partida atrasada da 8ª rodada, ainda no primeiro turno. Dia 16, segunda-feira, o time recebe o Rede Cuca no ginásio do Taquaral. No dia 22 de janeiro, um domingo, tem vôlei Renata mais uma vez em Campinas, dessa vez recebendo o Brasília. E no dia 29, também do mês de janeiro, um domingo, o vôlei Renata vai até Guarulhos enfrentar o Veda City. No Good Bom AG. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h17, mande sua mensagem para o 19991869070 ou participe com a gente através do chat do YouTube neste CBN Esportes, segunda-feira, última semana do ano e pós-Natal. Você teve algum presente de Natal que você não que você não tenha gostado, mas que por algum motivo, principalmente tamanho, que é algo que para você é meio complicado, Fábio Chaib, que você vai ter que trocar o presente, Fabião?
Não, Pio, esse Natal eu não fui tão agraciado com presentes, viu? O melhor é sempre a saúde mesmo, Sem as dúvida. boas companhias, Sem dúvida. esse trabalho maravilhoso, não é, Pio? Não, exemplar, esse trabalho incrível que nós fizemos durante 2022. Mas te pergunto por quê? Porque lá na Inglaterra, a rapaziada aproveita o dia de hoje pra trocar presente e pra assistir muito futebol, né, Fabião? Muito futebol, e futebol de qualidade, viu, Pio? Hoje é o tradicional Boxing Day na Inglaterra, aqueles jogos que são realizados um dia depois da festa de Natal. E nesse ano também tem como atrativo a volta da Copa do Mundo, né? Já que os times estavam parados. Então a Premier League tem essa rodada hoje, voltando à 17ª rodada da Premier League, com muitos jogos. Inclusive agora o Liverpool está ganhando por 3-1 do Aston Villa. O Aston Villa que está com o Felipe Coutinho no banco de reservas, viu, Pio? O Aston Villa também que não conta com o goleiro, o palhaço, entre aspas, Martínez, né? Tão criticado esses dias aí, campeão do mundo pela Argentina. Martínez também não está jogando. 3-1 para o Liverpool, o jogo já está no final. Felipe Coutinho fora e Fabinho no time titular do Liverpool. Hoje tivemos também Brentford 2, Tottenham 2. Antes de você continuar, tô vendo que ele entrou agora, rapaz. Ele entrou aos 40, estamos com 41 e 50 de jogo. Faz um minutinho que o Coutinho entrou, mas reta final de jogo já. O Coutinho que não deve ficar lá no Aston Villa para a sequência da temporada, né? E por sinal, uma camisa belíssima do Muito. Liverpool, não verde, né? Muito. Bonito, com os detalhes em cor de rosa. Muito bonita a camisa do Liverpool que está jogando hoje contra o Aston Villa. Destaque também para Everton 1, Wolverhampton 2. Wolverhampton é o próximo time do Matheus Cunha, atacante brasileiro que não foi à Copa do Mundo, que está chegando ao Wolverhampton. E também tivemos Leicester 0, Newcastle 3. Daqui a pouco, às 5 da tarde, tem Arsenal e West Ham. Esses são os jogos da Premier League, o campeonato mais tradicional voltando, né, dos principais campeonatos da Europa, o mais importante voltando logo depois da Copa do Mundo e também nesse tradicional Boxing Day, né, Pio? E aí muita gente fala, mas o que tem a ver o lance aí da troca de presentes com futebol e tal? Um pouquinho de história, né, que sempre é bom. Dizem que o primeiro jogo de futebol, efetivamente, em termos de disputa mesmo, foi realizado em um dia 26 de dezembro, né? E aí, como lá na Inglaterra, atrelado a isso, lá na Inglaterra, o dia 26 as lojas fazem liquidação, é feriado também, para que as pessoas possam aproveitar essa coisa de liquidação, de troca de presentes e tudo. E o primeiro jogo de futebol disputado na história foi em um 26 de dezembro, eles atrelam a folga da rapaziada para estádios cheios e tudo mais. É o famoso business no futebol que a rapaziada sabe como ninguém aproveitar lá na Inglaterra, né, Fábio Scheib? Ah, como nunca, né? Ainda mais os jogos foram espaçados, né? Muitos jogos com horários diferentes. Não é aquela rodada que tem jogos só no mesmo horário. Desde as 9h30 da manhã aqui do Brasil, já rolando o jogo na Inglaterra. Tá bem legal de acompanhar. Principalmente pra gente que tá já com essa abstinência de jogos, né, Pio? Jogo de qualidade assim é melhor ainda para assistir nessas, entre aspas, férias, né? De final de ano que temos por aqui. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu trazer uma informação aqui que eu comentei no início do programa e eu quero saber a sua opinião. A sua opinião, ouvinte, se ele tem, ou eles, os 3 brasileiros têm alguma chance. Porque a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol anunciou aí os finalistas ao prêmio de melhor treinador do mundo. E na lista nós temos 3 brasileiros. Esses 3 brasileiros estão no meio de nomes como Carlo Ancelotti, lá do Real Madrid, Pep Guardiola, do Manchester City, Jürgen Klopp, do Liverpool, tá também nessa lista, José Mourinho, do Roma, tá nessa lista, Luiz Felipe Scolari, já aposentado, é um deles, Dorival Júnior, que tá sem clube também, depois que saiu do Flamengo, é outro. O Filipão, Atlético Paranaense, foi o último clube dele. E, talvez, dos 3 brasileiros, o que tem mais chance de conquistar alguma coisa. Abel Ferreira, o português treinador do Palmeiras. Na sua opinião, Fábio Scheib,
no meio dessas feras aqui que eu falei, e aí tem tantos outros, né? Alguma chance pra Abel Ferreira? Quer dizer que você naturalizou já o Abel Ferreira como brasileiro, não é, Pio? Tá prevendo essa saída para a seleção três treinadores. Não, tô brincando, entendi. É verdade. Vou até fazer. 3 treinadores que atuam no Brasil. É verdade. Eu acho que pra mim, teria que ser o treinador da seleção brasileira. Imagine se eu não o naturalizaria. Mas é pra hoje que eu faria isso, viu, Fábio Charles? Com certeza. Ele tem. Vamos ver se vai ter um pouco de. O pessoal sempre luta contra estrangeiros na seleção, né? Vamos ver se vai ter esse problema de pessoal de fora vir para o Brasil. Mas eu acho que o Abel Ferreira não tem muita chance por causa do nosso mercado aqui, da nossa competição. Eles sabem que eles dão muito valor para o futebol jogado na Europa, né? E aqui o Abel Ferreira poderia estar entre os 10, como está entre os principais, poderia estar em top 10, top 5, mas acho que ganhar, infelizmente, para o Brasil e para o futebol brasileiro não vai ser possível. Provavelmente Carlo Ancelotti, que foi campeão pela Champions League, deve levar esse título, né? Porque tem muito peso na competição europeia, como a gente vê, por exemplo, no troféu de melhor do mundo, na France Football, nunca um brasileiro, sul-americano foi eleito, que eu digo, jogando no Brasil, jogando na América do Sul, foi eleito, deve ser mais ou menos como para os técnicos também. Abel Ferreira está fazendo um ótimo trabalho pelo Palmeiras, né, como se sabe, até a sua ida para a seleção brasileira cogitada também, e o Abel Ferreira, que é um caso que está ficando meio que diferente do futebol brasileiro, né, está quase há 2 anos e 2 meses no Palmeiras, diferente do caso do Dorival Júnior, que você citou há pouco, aí, que foi campeão de quase tudo aí pelo Flamengo perde emprego. E foi mandado pelo olho da rua. Não, e o pior, para ser trocado por VP. Não, se fosse para ser trocado, meu Deus do céu, gente, é algo que realmente não dá para imaginar. Lembrando que é a segunda vez que o Abel Ferreira é citado para esse prêmio, né? Ele concorreu ao prêmio em 2021 também, quando o vencedor foi o alemão Thomas Tuchel, né? Exatamente. Mas vamos ver, acho que é pouco provável o Abel Ferreira conquistar, mas só de estar nessa lista já mostra a bela qualidade do trabalho que vem fazendo no Palmeiras e que pode ser indicado realmente para a seleção brasileira. A seleção brasileira que esses dias de especulação já colocaram até o Gadiardo como técnico da seleção brasileira. Enfim. Eu acho que o pessoal não aceitaria um argentino no Brasil. Não, aí já é demais. Um português tudo bem, mas um argentino aí também não. Bom, antes do Fábio Sharp falar sobre o Yuri Alberto e o Corinthians, todos os esforços possíveis, né, estão sendo feitos para que o Yuri seja mantido. Só trazer uma informação que eu também citei no início do programa. O Stefan Bonner, cara, um dos maiores lutadores da história do UFC, ele morreu ontem, aos 45 anos de idade, por um problema cardíaco. O Bonner, ele ficou muito famoso naquela luta contra o Forrest Griffin em 2005, quando o UFC lançou aquele Ultimate Fighting Championship. Não era Ultimate Fighting Championship, a sigla do UFC. A espécie daquele Big Brother de lutadores. Exato. Em que no final da temporada eles lutaram, eles eram os 2 treinadores, eles lutaram no final da temporada. E essa luta foi histórica, inclusive. Naquela época o UFC ainda ele estava até um pouquinho sob olhares desconfiados e tudo mais, meio em baixa, e essa luta trouxe de volta o UFC aos holofotes, e a partir dali, né, sempre crescendo demais. E ele morreu aos 45 anos, um problema cardíaco. O mundo da luta, sem dúvida nenhuma, pego de surpresa e em luto com essa notícia. Mas torcedor do Corinthians pode ficar feliz. Eu tenho certeza disso, Fábio Charb, porque ele vai ficar, Fabião. E que negócio fez o Corinthians, viu, Pio? O Corinthians que... Estamos falando do Yuri Alberto, né? Atacante, matador. Você viu que você soltou o hino, Bolachinha? Ele até se perdeu de tão emocionado que ele fica, né?
Claro, respeitar esse lindo hino. Não, é um Timão. negócio que a melodia passa assim, entra nos ouvidos e vai direto ao coração de Fábio Chaves. Que isso. Corinthians tem negociação avançada para adquirir em definitivo o Yuri Alberto. Não está batido o martelo ainda, mas praticamente tudo certo. O matador que está emprestado ao Timão pelo Zenit da Rússia até o meio do ano que vem vai fechar um contrato de 5 anos, viu, Pio? O clube russo receberá o zagueiro Robert Renan e o meio-campista Duqueiroz para liberar Yuri Alberto. O Robert Renan deve ir agora já no começo do ano para o Zenit, enquanto o Duqueiroz só no meio do ano. Engraçado que o Zenit, quando aceitou emprestar o atacante no meio desse ano, com a liberação do Ivan, goleiro que era da Ponte também, do Mantuan, pretendia estabelecer o preço de 25 milhões de euros pelo Yuri Alberto, cerca de 136 milhões de reais. Bom, cá entre nós, algo muito difícil para um time brasileiro pagar, né? Mas esse foi o valor que o Zenit pagou para o Internacional, quando comprou o atacante lá do time gaúcho. Porém, nessa base de troca, nessa moeda de trocas com jovens promissores, os russos aceitaram esse acordo com o Timão, viu? De emprestar, de dar em definitivo o Duqueiroz e também o Robert Renan, jovens promissores, pelo Yuri Alberto, que vai fechar um contrato de 5 anos. Que baita negócio fez o Corinthians, viu, Pio? Baita negócio mesmo. É lógico que aí tem que ser bom para os dois lados, mas o Renan, ok, mas putz, liberar o Duqueiroz, que era um jogador importantíssimo pro elenco do Corinthians também, foi um bom negócio, mas que deu uma sangradinha, viu, Fábio Chaib? Ah, mas o Yuri Alberto é aquele cara matador, o cara de frente, que define, 21 anos, possibilidade de fazer novos negócios, não só a parte desportiva também, como de fazer futuros negócios na frente, contrato de 5 anos, se o Yuri Alberto arrebentar esses 2 primeiros anos, aí muito time de fora pode vir contratar ele. Como falei, o clube russo queria 25 milhões de euros, é muita grana, então por essa troca, eu acho que o Corinthians fez uma ótima aquisição e é um cara que já caiu nos braços da Fiel também, né? Até porque ele também queria ficar, tem toda essa história. Quando o cara quer, o jogador quer, 21 anos de idade, novo ainda. Então acho que realmente tem tudo para fazer um 2023 muito positivo. O Corinthians precisa de um elenco forte porque tem Libertadores pela frente e se o Timão quiser fazer frente aí com os brasileiros mais fortes. Com a saída do Oi, desculpa, Pio. Não, e até, só pra terminar, e até com os argentinos, que agora, depois da conquista da Copa do Mundo, eu tenho certeza que o futebol lá volta a se fortalecer, o Corinthians vai ter que ter um elenco forte, Fabião. Com a saída do Duqueiroz, o Corinthians vai tentar de tudo agora permanecer com o Michael, né? Tá pensando já o volante do Corinthians, que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e o Corinthians vai tentar viabilizar esse acordo aí com o time da Ucrânia para manter o Michael para essa posição, viu? Vai ser uma semana decisiva para que o Michael consiga ou não prorrogar esse empréstimo com o Corinthians. Intervalo, repórter CBN, daqui a pouco tem as informações de Guarani, Ponte Preta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts.
A Garden Pisos quer deixar seu ambiente limpo e confortável, pagando só um pouquinho por mês. Na compra de pisos laminados ou vinílicos junto com qualquer modelo de sofá, parcelamos em 18 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. Acesse gardenpisos.com.br ou chame em nosso WhatsApp 19 99155 0765. 19 99155 0765. Garden Pisos. CBN Cultura, com Leonardo Cassano. Entrevistas com atores, diretores, músicos e toda a cena cultural do Brasil. Todos os sábados, ao vivo, agora em novo horário, 11 horas. CBN Cultura, com Leonardo Cassano. Você busca uma educação de qualidade? Então venha para o Colégio Crescer. Com metodologias ativas, estimulamos habilidades como inteligência emocional, liderança e criatividade. Aulas de robótica e inglês avançado. Ensino de qualidade do infantil ao médio. Temos transporte próprio para Campinas e região. Ligue 3269-3279. 3269-3279. Surpreenda-se, porque o importante é crescer e ir além. Seu negócio ainda usa mural com taxinhas? Então essa mensagem é para você. Substitua a comunicação estática por telas que encantam com dinamismo e rapidez. A GM7 é especialista em digital signage com soluções inteligentes para varejo, educação, mercado imobiliário, saúde, endomarketing e muito mais. Menu boards, painéis de LED, monitores profissionais, projetores e as mais avançadas tecnologias. gm7.com.br. GM7, inovação para o encantamento. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN. Segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. O Ministério da Educação antecipou os calendários de inscrições para os processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Segundo a pasta, o objetivo é alinhar os processos seletivos com os calendários acadêmicos das instituições públicas e privadas de ensino. O novo prazo de inscrição para o SISU é de 16 a 24 de fevereiro de 2023. Já as inscrições para o ProUni poderão ser feitas de 28 de fevereiro a 3 de março. O prazo do FIES vai de 7 a 10 de março. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. O governo chinês vai deixar de exigir quarentena aos viajantes que chegarem ao país a partir de 8 de janeiro. Atualmente é preciso cumprir um total de 8 dias de isolamento. Já os testes para a detecção da doença seguem obrigatórios 48 horas antes do voo. Nos últimos dias, a China desistiu da rígida política de Covid-0 e viu a quantidade de novos casos da doença disparar. As autoridades da Ucrânia tentam convencer os moradores de Kherson a deixar a cidade do sul do país. O pedido ocorre diante da intensificação dos ataques russos. O local foi retomado pelas tropas ucranianas em novembro e voltou a ser alvo de bombardeios nos últimos dias. Somente na véspera de Natal, 16 pessoas morreram e 64 ficaram feridas. No horário de Brasília, 4h37.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h38, Thaís Azevedo de volta, e esse mau tempo impacta também pelas ruas e avenidas, tá? Olha, Rafa, quem segue ali pela Avenida Brasil encontra alguns pontos de lentidão, sentido Vila Nova, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido oposto, sentido centro, o motorista segue sem dificuldades. Pela Avenida Imperatriz Leopoldina, tem lentidão na chegada à Rua Carolina Florense, sentido Taquaral. No sentido Guanabara, a motorista faz um bom caminho. Pela Doutor Teodoreto de Almeida Camargo, tem excesso de veículos na chegada ao Tapetão, sentido Vila Nova. No sentido Taquaral, é boa movimentação. A Avenida Luiz Ismânio tem pistas livres nos dois sentidos, Rafa. Obrigado, Thaís. Tenha o melhor da Digo com a Disney Plus e Star Plus a partir de R$ 89,90. Acesse agora directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Todas as segundas e sextas, Dr. João Felipe Artioli com Direito Desportivo. E ao longo do tempo tudo vai mudando no futebol, né? As coisas vão evoluindo e as nomenclaturas também, os nomes e tal. Quando a gente falava de empresários, agora eles são os agentes FIFA, né? E nessa época do ano é quando a gente mais fala de negociações, jogadores que vão, que vêm. A gente fala muito dos agentes, dos empresários também. E tem um novo regulamento, inclusive, para esses agentes que são personagens tão importantes nesse momento. E é exatamente sobre eles que o Dr. João Felipe Artioli conversa com a gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Esportes. No último dia 16, a FIFA aprovou o regulamento de agentes de futebol, que será efetivamente aplicado a partir de 1º de outubro de 2023. Os famosos empresários voltam a ser chamados de agentes, em substituição a intermediários, nomenclatura utilizada até então. O novo regulamento regerá a atuação dos agentes em âmbito internacional, mas os regulamentos nacionais, que aqui no Brasil ainda é o Regulamento Nacional de Intermediários, continuarão sendo aplicados em âmbito nacional. Apesar disso, os regulamentos nacionais deverão ser atualizados com base no novo regulamento da FIFA e deverão incorporar os artigos 11 ao 21. Destes, os mais relevantes são aqueles que dispõem sobre a forma de representação e os requisitos do contrato de representação, a representação de atletas menores e os percentuais de comissão e a limitação desses percentuais. Além disso, para ser um agente, a pessoa não poderá ter condenação criminal, não poderá ter tido participação em empresas que organizam ou conduzem atividades de apostas esportivas e não poderá estar vinculado à FIFA, associação membro, como a CBF, liga, clube ou organizações relacionadas direta ou indiretamente a estas entidades, como as federações estaduais. A FIFA também retomou a necessidade de se prestar um exame para se tornar agente, estando dispensado quem tiver sido agente FIFA ou intermediário. Os contratos existentes permanecerão válidos, na forma que forem elaborados, mas os novos contratos ou renovações deverão seguir o novo regulamento. Por fim, foi criada a Câmara de Agentes, mas ela somente para dirimir questões referentes à representação de âmbito internacional. Com a nova regulamentação, a FIFA pretende elevar e estabelecer padrões profissionais e éticos, assegurar a qualidade do serviço prestado, proteger aqueles que carecem de experiência ou informações, reforçar a estabilidade contratual entre jogadores, treinadores e clubes e prevenir práticas abusivas, excessivas e especulativas. Ótima semana e até sexta! Obrigado, doutor João Felipe Artioli, que na sexta-feira volta para tratar de mais assuntos do direito desportivo tão importante, né, para o mercado do futebol e de todas as modalidades esportivas. Bom, vamos agora vir para o nosso quintal? Vamos falar da nossa dupla, começando pela parte verde de Campinas, começando pelo estádio Brinco de Ouro da Princesa, Júlio Nascimento, esse Guarani que
em reta, já chegando, podemos dizer assim, reta final de preparação, já que dia 14 começa o Campeonato Paulista, temos aí mais 15 dias, mais 20 dias para o início da competição, só que já é aquele momento que tá todo mundo chegando, que o Mozart já consegue observar em que setores o Guarani depende de ainda contratações para que a diretoria possa trazê-los. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento muito decisivo para reformulação desse elenco, pensando na temporada 2023. O que está acontecendo lá pelos lados do Bugre, hein, Julião? Vamos lá, Pio, chegando com informações do Guarani. Primeiro, ainda falando sobre saídas dos jogadores. O Guarani definiu, na última semana, a saída do agora aí jogador do Bugre, Bidu. O Corinthians acertou a compra de 20% dos direitos econômicos do Bidu, valor que pode chegar aí até a casa dos 2 milhões de reais. E o Corinthians, caso o Bidu alcance aí as metas estipuladas, paga mais 5 milhões de reais por mais 50% dos direitos econômicos. Então, lá no final do ano que vem, o Corinthians pode ter desembolsado ao Guarani 7 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. Aí o Guarani ficaria com parte dos 30% restantes, dividindo com a Magnum, que é a empresa parceira que também detém aí o percentual sobre o lateral Bidu de 23 anos. Quem também está de saída é o Yuri Tanque, inclusive acompanhando aí o noticiário sul-coreano, muito tem se falado sobre o tanque brasileiro, Claro que contei com a ajuda aí dos principais tradutores para entender aí um pouco do que estão especulando os coreanos sobre a chegada de Yuri Tanque ao Jeju United e muitos falam sobre a questão da força física ser o principal aspecto que chamou a atenção dos dirigentes lá no futebol asiático. E também existe a possibilidade de mais saídas. O Júlio César interessa ao Criciúma. O Júlio César tem um salário considerado alto. Se pintar a proposta oficial e nos próximos dias o Guarani não vai brigar pela permanência do Júlio César. E o Bruno Miranda, que passou o Natal com a família, tem essa possibilidade de voltar ao Bolívar, que é o clube que emprestou o jogador ao Guarani até julho. A família gostaria que ele voltasse, mas o Guarani, por conta dessas saídas dos atacantes recentemente, também quer que o Bruno Miranda reconsidere e permaneça pelo menos para o Campeonato Paulista, porque o Bruno Miranda tem questionado a falta de minutos em campo e o Guarani quer oferecer mais minutos em campo para esse jogador, que serve também à sua seleção boliviana. Em relação às contratações, o Bugre tem praticamente aí o elenco definido em relação às chegadas. O Anderson do Azures foi o último a chegar. O Bugre ainda avalia o mercado em busca de mais um volante e mais um atacante, justamente para fechar esse ciclo de contratações. Quem chegou, está treinando, inclusive tem confiança do técnico Mozart, é o Iago Henrique. O Iago que passou pela Ponte Preta aqui recentemente, mas se destacou vestindo a camisa do CSA e depois do CRB. Então ele trabalhou com o Mozart, também foi rival do Mozart. É um jogador aí que agora está no brinco de ouro, chega com a possibilidade de brigar por titularidade e ele fala um pouco sobre as suas características. Então, minhas características são de volante versátil, posso jogar tanto de 5, de 8 e até de terceiro homem do meio campo. Eu vejo isso como uma valência, muito importante. Então, o professor Mozart já me conhece, já trabalhei junto com ele no CSA e ele sabe bem das minhas características. Eu sou um volante que gosto de chegar, pisar na área, mas ajudo bastante na marcação, também tenho característica de marcação, então podem esperar de mim muita entrega, muita vontade e de quebra vou tentar fazer uns gols para ajudar o Guarani. Expectativa muito boa, muito feliz e motivado para estar disputando o Paulistão, meu primeiro Paulistão pelo Guarani. Tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo campeonato de muita luta, muita entrega e vamos buscar chegar os mais longe possível. Quem sabe um título, beliscar uma final, uma semifinal de Paulistão, que o clube tem capacidade para isso e vai ser muito importante para todos nós. Tá então, Iago Henrique, mais uma opção aí para o técnico Mozart cogitar no meio campo do Guarani, pensando e visando a temporada de 2023, estreia do Bugre no Campeonato Paulista, dia 14 contra o Santo André, um sábado às 4h, meu caro Pio. Com a CBN Campinas acompanhando a estreia do Bugre. Valeu, Júlio Nascimento. Só um detalhe que eu até comentava com o Felipe Pereira dentro do estúdio CBN, a entrevista coletiva não, Hoje em dia não existe mais entrevista coletiva. Os clubes, infelizmente, no pós-pandemia, eles usam aquela forma. Tem alguém da assessoria que faz ali as perguntas e eles enviam os vídeos pra gente. Mas o Iago se apresentando, e ele cita
toda a carreira dele, por onde passou e tudo mais. Mas ele não cita, Fábio Scheibe, a passagem pela Ponte Preta. E aí é aquilo. Não sabemos se foi editado ou se ele foi orientado, mas que bobagem, né? Faz parte da história do cara. Se ele tá falando da carreira, se ele tá falando da trajetória, se ele tá falando... Qual é o problema citar que jogou na Ponte Preta, Fábio Scheibe? Já faz parte da história, né? Já é tradição, esse derby fora dos campos, e o jogador deve ter sido orientado mesmo. Lembra do caso do Índio também, que tinha outro nome na Ponte Preta? Não podia falar Índio, agora tá no Guarani. O Índio até falou sobre a passagem dele na Ponte e tal. Agora, o cara omitir, ele é questionado, fala um pouco sobre a sua carreira, a sua trajetória. Aí ele falou desde que ele começou lá na escolinha de futebol do bairro dele. Só faltou ele falar da escolinha de futebol do bairro dele. Comecei na escolinha lá no bairro aos meus 5 anos, com 7 eu fui pra outra escolinha, aí com 10 eu fiz um teste não sei onde, aí chegou a hora da ponte, ele pula. Esqueceu da passagem da ponte. Esqueceu. Teve um lapso. Esqueceu. Agora, rapidamente, Fabiano. Uma notícia... pois não. Deixa eu só trazer uma informação aqui, porque... o Júlio mandou, né? Aqui exatamente, apurada pelo Júlio Nascimento. E, gente, desculpa, mas... enfim, vamos lá. A CBF, ela, pelo ranking, ela determina a participação de 10 vagas para a Copa do Brasil do ano seguinte, no caso, 2023. Então, pelo ranking das federações, ela definiu os seguintes clubes, tá? Que se classificaram por ranking. Santos Futebol Clube, América, o América de Minas Gerais, o América Futebol Clube, o Ceará, o Bahia, o Juventude, a Chapecoense, o Avaí, o Vitória e a Ponte Preta. São 9. Só que são 10 vagas. Guarani e Criciúma, e a gente já discutiu sobre essa questão. Guarani e Criciúma, no entendimento da CBF, estão empatados em 10º lugar no ranking. E a Federação Paulista, ela sempre teve peso maior. Por isso até em um determinado momento foi cravada a participação do Guarani na Copa do Brasil 2023. Mas não é bem assim. A CBF divulgou que, no entendimento dela, como os clubes estão empatados, e não há no regulamento algo que fale sobre critério de desempate, o que vai acontecer, Fábio Scheibe? Vai acontecer um sorteio ainda sem data e local definido para definir essa vaga da Copa do Brasil. Eu lembro que no jogo contra a Chapecoense, o último do Brasileirão da Série B, a gente vibrou com a conquista do Guarani para a Copa do Brasil. Sim. Estava garantido praticamente, tudo certo. A torcida vibrou junto com o time. O Guarani fez um bom jogo, marcou um gol no final, mas de nada valeu, segundo a CBF. Os dois têm 4.128 pontos, viu, Pio? E dessa forma vai ter que haver um sorteio para definir quem vai ser o 10º colocado pelo ranking aí na participação da Copa do Brasil. Meu Deus. Ou seja, a CBF criou da cabeça dela uma forma de definir esse novo participante, outro participante. E sorteio, como disse o Fábio, sem data, horário e local definidos. Então, ficaremos na expectativa ainda de saber se o Guarani terá ou não Copa do Brasil pela frente. Aliás, a própria diretoria do Bugre comemorou demais essa vaga, porque isso impacta financeiramente. Mas a CBF agora diz que não. Vamos ter um sorteio. E do jeito que os times de Campinas andam com sorte, capaz de dar a bolinha amarela nesse sorteio. Rápido intervalo, a gente já fala da Ponte. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas.
99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h54 agora para falar da Ponte Preta. A Macaquinha, que interessante, né? Ela monitora, claro, o mercado para trazer atletas para reforçar o elenco, mas ela também fica observando em volta aqueles que já passaram pelo estádio Moisés Lucarelli, que foram formados no estádio Moisés Lucarelli e que agora estão sendo negociados para que ela, por conta da cláusula do clube formador, possa receber graninha aqui, graninha ali, para tentar colocar as suas contas em dia, Júlio Nascimento. Vamos lá, Pio, chegando com informações da Ponte Preta, primeiro começando aí pelo extracampo, né, informações finalmente mais positivas envolvendo aí o noticiário da Macaca, com a diretoria conseguindo colocar ordem na casa no aspecto financeiro, os salários sendo pagos, e a Ponte Preta tem ainda muito otimismo que em janeiro toda a situação vai se regularizar para que o time concentre apenas o seu foco na Série A2 do Campeonato Paulista. E uma outra informação também que envolve Série A2 é que boa parte dos jogos da Ponte Preta terá transmissão aí da TV aberta ou então do principal canal de stream da Federação Paulista, né, que deve transmitir também muitos jogos da Macaca através do YouTube. Então, em outros tempos, a Série A2 ela era um canal assim que dificilmente possibilitava os times de serem assistidos. Mas agora, além das transmissões da CBN, alguns jogos vão contar também com a transmissão de imagem durante o Campeonato Paulista. Sobre o time, dentro de campo, agora falando sobre a Macaca, são 6 reforços já confirmados, né? Mailton Júnior Tavares para as laterais da Ponte, Guilherme Pira para o meio campo, e no ataque o Pablo Diego, do Ratamoto, e o Jefferson. Vai depender aí de como ele vai utilizar esse nome durante o Paulistão, mas em 2022 ele foi na Itapirense, marcou 12 gols em 17 jogos, chamou muito a atenção do mercado, e ele fala agora sobre as suas expectativas de defender a camisa da Macaca. Por ter altura, muitos acham que eu sou lento, só que tenho uma velocidade muito boa, tenho um cabeceio muito bom, finalização também muito boa, como com a direita, como com a esquerda. Procuro estar sempre me movimentando bem e quando a oportunidade surge tem que estar pronto para colocar a bola na rede. Tem algum atleta como ídolo, alguém que você se espelha? Sempre me espelhei, sempre referência ao Ronaldo Fenômeno, né? Que fez história no futebol mundial e tenho sempre essa referência, desde novo. Desde novo, né? Desde novo venho sonhando com isso, me sinto muito bem por estar realizando. Sempre joguei bola, sempre tive essa vontade, né, de jogar bola, de estar no futebol mundial. Venho agradecendo muito pela oportunidade e por estar aqui fazendo parte da Ponte Preta. A Ponte não cessa, viu, Pio? A sua busca por novos reforços dentro do mercado e está buscando agora um lateral direito. E eu até explicava hoje no CBN Esportes que primeira edição, que a Ponte só tem o Mailton para esse setor, com as saídas do Igor Formiga, Norberto e Bernardo. Então
a diretoria prioriza dentro do mercado encontrar um lateral direito, inclusive fazendo contatos aí com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, para saber os jogadores disponíveis. É um movimento muito comum, né? Esse movimento de empréstimo de jogadores de times da capital. Inclusive, na última temporada, a Ponte só do Corinthians tinha o Igor Formiga, o Léo Santos, tinha o Fecim, também atacante, o Matheus Matias chegou também a integrar o elenco. Então, essa prática, esse movimento é muito comum. Inclusive, um dos jogadores listados para empréstimo no Corinthians, que está disponível para o mercado, é o Matheus Alexandre, né? O Matheus Alexandre, que foi criado na Ponte Preta, foi para o Corinthians, voltou para a Ponte, voltou para o Corinthians, passou por alguns clubes aí por empréstimo, mas é também um jogador que está à disposição do mercado. De qualquer forma, a Ponte está buscando essa nova opção. Esperava contar com o Igor Formiga, mas ele acabou recebendo essa proposta do Cruzeiro. E falando em Cruzeiro, o Vitinho, que deixou a categoria de base, deixou as categorias de base da Ponte, chegou a jogar como profissional contra o Criciúma, esteve em campo contra o Náutico também. O Vitinho fez um acordo com a diretoria e agora reforça o Cruzeiro inicialmente para o time sub-20, mas será observado lá pelo Cruzeiro. Se o Paulo Pesolano entender que ele tem espaço no time principal, o Vitinho pode subir aí, mas tem apenas 18 anos, então ele tem mais 2 anos aí de Copa São Paulo também na equipe de Belo Horizonte. Valeu, Júlio Nascimento. Ô, Fábio Chaib, se você fosse o cara do marketing do Jefferson, você pediria para que ele fosse chamado de Jefferson ou de Jé? Obviamente de Jé. Já marcou tantos gols pela Itapirense, Fabião, com 12 gols. Já fez a história, tá fazendo campanha já com esse nome, começou com esse nome. Jefferson tem muitos, né? Nossa. Pra identificar o Jé é mais fácil do que Jefferson. Sem dúvida nenhuma. Não, tem que ser Jé, gente, pelo amor de Deus. Diga, Fabião. E a Federação Paulista, como o Júlio falou, divulgou a tabela, né? Se quiser, eu tenho os 5 primeiros jogos da Ponte Preta aqui com horário e... Manda bala. Manda bala. Na primeira rodada, a Ponte Preta pega o Velo Clube fora de casa, o sábado, dia 14, às 3h30 da tarde. Na segunda rodada, a Ponte recebe o São Caetano na terça-feira, dia 17, às 8 horas da noite, no Moisés Zucarelli. Na terceira rodada, olha só, 15 de Piracicaba e Ponte Preta, sábado, dia 21, às 11 da manhã, lá em Piracicaba. Na quarta rodada, a Ponte pega o Monte Azul, no Moisés Zucarelli, às 8 da noite, uma quarta-feira, 25 de janeiro. E na quinta rodada, a Ponte... É sempre o horário, você já percebeu? Ah, voltou. Fabião, fala só do quinto jogo que deu uma travadinha quando você estava falando. No quinto jogo, a Ponte recebe o Taubaté no sábado, dia 31, às 4 horas da tarde, no Moisés Zucarelli. Ô, Fabião, eu tenho certeza que tem algum bloqueador das 5 da tarde na sua conexão, é incrível. Todo dia, 5 da tarde, ele bloqueia 5 segundos, é impressionante. Rapidamente, Fábio Chaib, o que dizer da Federação Paulista que marca Guarani e Ponte para o mesmo dia e praticamente mesmo horário e a gente vai ter que transmitir os dois de alguma forma, Fabião? Em uma palavra. Lamentável. Muito obrigado. Era exatamente essa que eu queria. Até amanhã, Fábio Chaib. Valeu, Pio. Valeu, gente. A gente volta amanhã com o CBN Esportes, primeira edição, a partir das 11h30 da manhã. Até lá, uma boa segunda-feira para você. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio.